Presidente Felipe, ontem na cerimônia para a troca do comando no Superior Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral, o senhor disse que a democracia brasileira enfrenta um enorme desafio. Qual é esse desafio que o senhor mencionou? O quadro econômico do país, ele cria, junto com uma crise política que já vem se alastrando, digamos assim, há alguns anos, né, e não dá sinais de ser resolvida, cria uma situação de fome, de miséria no país. Isso gera um quadro de frustração de parcela da população. São todos os setores econômicos atingidos, e isso é algo que, obviamente, cria aquele caldo de cultura que muitas vezes já foi utilizado no Brasil para aventuras autoritárias, notadamente em 64. Perfeito. Agora, presidente, como é que o senhor avaliou o conteúdo da reunião ministerial do dia 22 de abril? Eu achei que, em relação às denúncias do ministro Sérgio Moro, eu achei de forma muito franca aos ouvintes, inconclusivo. Acho que ainda precisa-se, e isso deve ocorrer no inquérito no Supremo Tribunal Federal, que se esclareça, garantido o direito de defesa do presidente da República, o contraditório. A OAB também garante esse direito de defesa nos procedimentos que tem para averiguar as denúncias graves do Sérgio Moro. O que me preocupou muito na reunião foi a primeira conduta absolutamente antirrepublicana de alguns ministros, né? Ministros claramente dentro de um projeto de poder, né? Pouco afeitos ao seu assunto de pasta, mas muito ligados a um projeto de reeleição do presidente da República, uma reunião extremamente calcada num pragmatismo que eu estranhei, porque, vou lhe dizer, o que é pragmático para mim agora é tratar da Covid-19, que não foi tratada nessa reunião. Ou seja, foi abandonada pela alta esfera, pela alta cúpula do governo federal, no meio de uma crise terrível que já matou 23 mil brasileiros. Então, é muito preocupante que o governo federal esteja preso à sua agenda eleitoral, às suas preocupações mais imediatistas. Presidente, bom dia, Adriles aqui. Atribui-se ao presidente uma certa sanha autoritária, e isso é muito reverberado na mídia, na política e entre os próprios juízes. O senhor não acha que há, baseado nessa premissa, quer seja ela falsa ou não, um certo abuso de juízes, e eu falo aqui especificamente do STF, quando cerceiam poderes e prerrogativas do presidente, como nomear o diretor da Polícia Federal, quando acenam com a ameaça de apreender seu celular, ou mesmo quando divulgam partes do vídeo em questão que o Paulo mencionou, que não tem rigorosamente nada a ver com a ordem do inquérito, quando o presidente fala, inclusive, sobre liberdade de expressão, liberdade contra a tirania de opressores. O senhor não acha que há uma intencionalidade de atribuir ao presidente um caráter ditatorial, quando, na verdade, esse caráter ditatorial está muito mais inserido dentro dos meios judiciários que tentam cercear o presidente e persegui-lo a todo custo? Sinceramente, não. Acho que o presidente da República construiu essa história com muito cuidado. Ele é muito coerente com o que defende. Durante 28 anos foi apologista da ditadura militar, falou atrocidades como era necessário assassinar o presidente Fernando Henrique, falou atrocidades como citar Brilhante Ustra na tribuna do Congresso Nacional, o maior torturador, o mais terrível torturador da história do país. O presidente construiu esse currículo de um homem afeito ao autoritarismo, às visões de solução autoritária. Ele é coerente. Mas não há nenhum gesto autoritário dele, presidente. Como não? Ele frequenta... Você conhece algum outro país do mundo onde o presidente da República frequenta atos, onde há pedido de fechamento do Congresso? Não. Mas na boca dele nunca houve um ato, uma palavra em nome da quebra da estrutura dos três poderes. O presidente é o zero em dizer, em atacar e recuar. Eu vivi isso na covardia que ele fez em relação à memória do meu pai. Meu pai era um estudante católico, nunca pegou em arma. O presidente fez uma covardia inominável. Eu tenho dito isso, ele não é um homem cristão. Então, o presidente ele ataca e recua. E o projeto, mas um ato ditatorial de perseguição de grupos para cercear a liberdade de expressão, não há nenhum ato ditatorial que ele tenha feito. Não há?
Não há uma suspeita de aparelhamento da Polícia Federal, não há uma suspeita de perseguição a inimigos e feita pelo doutor, uma denúncia feita, que aliás recebe o apoio da população brasileira pelo ministro Sérgio Moro, que até ontem era a pessoa de confiança do presidente da República. Então são graves as denúncias. Eu acho que o presidente tem que ter o seu direito de defesa garantido, e quero responder a sua pergunta concordando. Eu acho que o Poder Judiciário, nos últimos anos, por conta dessa crise do Legislativo e do Executivo, que é uma crise continuada, que não diz respeito propriamente à presidência da República atual, o Judiciário vem, sim, tomando um protagonismo que é natural nas disputas, né, desses espaços de poder, e eu defendo publicamente que é importante refluir nisso, né? Então, por exemplo, eu me preocupo, a OAB foi criticada pelos adversários do presidente da República ao pedir que o vídeo só fosse divulgado nas partes que diziam respeito ao inquérito. Né? Nós tomamos posição pública nesse sentido. Nós entendemos, sim, que essas operações espetaculares, que esse dia a dia também de interferência em decisões que são do arbítrio do Executivo é perigoso. Nós temos que reconstruir essa harmonia entre poderes. Acho que cabe, sim, um certo refluir do Poder Judiciário. Eu estou concordando com a sua análise. Perfeito. Ok. Presidente, me permita fazer uma pergunta ao senhor, antes de passar aqui para a nossa bancada, em relação aos palavrões na reunião do dia 22 de abril. Qual que foi a sua avaliação de uma maneira bem concisa? Eu sou pai de 4 adolescentes, eu convivo com palavrões. O que eu estranhei foi que aqueles palavrões tão soltos, de forma tão desabrida, fossem feitos numa reunião de alta cúpula, né? Não fico chocado ou impressionado, acho que não é condizente com o decoro daquele ambiente, mas pelo jeito uma dinâmica daquelas pessoas envolvidas. Presidente, me permita fazer uma observação aqui. Essa reunião do dia 22 de abril foi extremamente polêmica, né? Exatamente por algumas pessoas ficarem impressionadas com tantos palavreados de baixo calão que foram colocados. Mas eu queria fazer uma observação aqui e saber a sua opinião a respeito, o senhor como presidente da OAB. Nesta reunião ministerial do dia 22 de abril, não se ouviu falar em propina, algo que a gente ouviu falar muito no Brasil no passado. Também não se ouviu falar em caixa 2, presidente. Não se falou nisso. Superfaturamento de licitações ilícitas, também não se falou. Triplex, muito menos. Nem mensalão, nem petrolão nós ouvimos falar no dia 22 de abril. Eu queria uma avaliação do senhor de qual é a gravidade dos casos, né? Nós estamos aqui discutindo o governo Bolsonaro, mas nós tivemos no passado governos que promoveram aí uma corrupção generalizada no Brasil. Eu queria entender do senhor, o senhor acha que esse momento que nós estamos passando é mais grave, é pior do que o momento que nós já passamos nos governos do PT, por exemplo? Eu acho que nós temos que analisar cada período com a sua realidade. Eu, sinceramente, não acho que seria factível essa presença de caixa 2 ou corrupção numa reunião gravada com a presença. As reuniões nunca foram gravadas, né, presidente? Essa foi uma novidade. Mas eu nunca ouvi falar, e há muito tempo trabalho, sou advogado, de reuniões ministeriais onde se tratasse abertamente desse tipo de ilegalidade. Nunca foi transparente isso, tanto é que a polícia descobriu e prendeu, né, presidente? Essa é a verdade, né? É óbvio que não seria transparente isso, o senhor não quer que isso tenha transparência, né? Então, nas reuniões ministeriais, nunca ouviu falar e não se tem notícia, mesmo em todo o processo de apuração da corrupção, que é gravíssima. Veja, a corrupção no Brasil causou esse ambiente de frustração, causou esse ambiente de risco à própria democracia, na minha opinião, sei que vocês pensam o contrário, e acho que a corrupção e o empobrecimento do nosso povo é sempre algo extremamente danoso. E nós, claro, temos que discutir ponto a ponto o combate à corrupção dentro da lei, dentro da Constituição, como sempre foi a posição da OAB, que defende o direito de defesa. Sim, mas eu queria que o senhor me respondesse. A gravidade da situação anterior é menor ou maior do que a gravidade que nós estamos vivendo agora? Eu não sei, eu vejo que são duas situações diferentes. Eu não vejo ainda
acusações de corrupção grave, não vejo, e reconheço que não há esse ambiente, aparentemente, em Brasília hoje, mas vejo, sim, uma escalada autoritária, uma agressividade indevida com jornalistas, por exemplo, uma agressividade indevida com as instituições, e o processo autoritário também é um processo por natureza corrupta. Nenhum regime foi mais corrupto no Brasil do que a ditadura militar. Enriqueceu setores da sociedade, do empresariado que eram ligados aos ditadores, que através do combate, ou seja, da censura, do combate à liberdade, possibilitou negócios nebulosos que fizeram história no Brasil. Então, é óbvio que a marcha para o autoritarismo também é uma marcha para a corrupção.